uma palavra para a nossa reflexão no dia de hoje, o Senhor me levou para 2 textos. O primeiro deles foi lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3, e de uma forma assim, especial, a 2 igrejas, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Quando a gente vê nesse texto a situação dessas igrejas, e a gente aplicando a nossa vida, nós achamos que nós estamos bem, que estamos fazendo a coisa certa, que estamos vivendo de uma forma, achando que estamos agradando a Deus, que estamos servindo ao Senhor corretamente. E como aqueles irmãos, como aquele líder, como aqueles irmãos dessas 2 igrejas, das quais foram reprovadas pelo Senhor, duramente reprovadas, inaptas para estarem na vida do reino. E nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: conheça as tuas obras, tu tens o nome de que vives, mas você está morto. E na igreja de Laodiceia, ele diz também: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, e quem deras fosses frio ou quente. Mas ele diz assim: olha, tu não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E refletindo, irmãos, esta palavra, o Senhor visitando a sua igreja, era para trazer uma palavra diferente. Nós éramos para ser vistos pelo Senhor, naquele momento, aquela igreja, aquele líder, de agradar ao Senhor, mas eles foram duramente advertidos pelo Senhor porque estavam em falta com Deus, achando que estavam agradando, mas estavam mortos espiritualmente. Eles estavam sem vida, desprovidos de vida e de poder espiritual. Igrejas que foram reprovadas pelo Senhor da igreja. Líderes e membros daquelas igrejas, das 7, 5 foram reprovadas, e essas 2 aqui, Sardes e Laodiceia, mortos, miseráveis e nus, sem autoridade, sem presença de Deus, sem quebrantamento, sem humildade, vivendo como hipócritas o Evangelho do Senhor Jesus. É triste quando o Senhor entra na igreja e quando Ele encontra a igreja nessa situação. No dia em que eles não esperavam, eles foram visitados pelo Senhor da igreja. E o Senhor mostra para nós como estava a vida daquela igreja, como estava a vida daquele líder, da liderança da igreja e daqueles que estavam sobre a sua liderança. O outro texto nós vamos juntar depois desses 2 textos. O outro texto, queridos, foi o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Na visão dos ossos secos, do vale de ossos secos. Aqui dentro do contexto representando Israel, sem alento, sem esperança. E o profeta recebe uma ordem do Senhor. E diz: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu gosto muito dessa expressão no Antigo Testamento, assim diz o Senhor.
Isso dá autoridade ao profeta. E quando o profeta se dirige aos seus liderados desta forma, o povo já sabe que aquele homem, ele esteve na presença do Senhor e recebeu algo de Deus. Isso dá autoridade para o profeta. Isso mostra que ele está ligado com o Senhor. E a ordem foi para que ele profetizasse ao Espírito, para que ventasse sobre eles, assoprasse sobre estes mortos, porque eles estavam mortos, para que eles pudessem ter vida. Assim como a igreja de Sardes, de Laodiceia, de Éfeso e de outras que estavam ali, as outras 5, Esmirna e Filadélfia foram aprovadas pelo Senhor, mas as outras 5 foram reprovadas. Estavam mortas no orgulho, na soberba, na apatia, na indiferença, deixando o Senhor de lado, deixando as coisas espirituais de lado, vivendo como eles achavam que deveriam viver, achando que estavam vivendo a vida que o Senhor lhes havia realmente colocado para viver. Queridos, aqui o profeta Ezequiel, ele recebe esta ordem, ele profetiza. E quando ele recebe a palavra e profetiza, no versículo 10 tem o resultado: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aqueles que estavam desprovidos de vida e de poder espiritual receberam o Espírito e receberam a vida. Eles foram impactados, algo tremendo aconteceu. E é desta forma, queridos, que nós entendemos que quando o Senhor fala conosco, quando o Espírito Santo ele começa a agir nas nossas vidas, colocando para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atrapalha, que impede a nossa comunhão, tudo aquilo que impede de sermos cheios, de viver a plenitude do Espírito Santo. Então nós passamos a ver o Senhor como Ele deseja de cada um de nós. Passamos a ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Vendo o Senhor e ouvindo a sua voz, vamos viver de forma digna de cidadãos dos céus. Viver a nova vida proposta pelo Senhor. E tanto essas igrejas do antigo, aqui da Asa, no livro de Apocalipse, e que receberam, que foram advertidos, o Senhor ele não só mostra o erro das igrejas, mas o Senhor também dá uma palavra, ele apresenta uma solução para eles, que é a de arrependimento. Queridos, nós estamos orando, clamando ao Senhor, pedindo nessas manhãs, desde agosto até dezembro. Já orávamos antes, desejávamos isso antes deste movimento para o Brasil, e vamos continuar clamando ao Senhor, porque nós queremos ver este grande mover do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas igrejas, em cada cidade, em cada comunidade, no nosso país, na nossa nação, para que ela seja uma nação do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. Nós precisamos ser visitados pelo Senhor, dar espaço ao Espírito trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos combater a cegueira espiritual, pedindo que o Senhor transforme as nossas vidas como Ele quer transformar. Às vezes nós estamos vivendo da mesma forma que aqueles irmãos estavam ali naquela igreja da Ásia, achando que estávamos agradando a Deus, e o Senhor foi lá e viu: olha, vocês estão errados, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não estão vivendo como deveriam viver.
Imagina, querido, se o Senhor hoje visitasse as nossas igrejas, como foi feita essa visita ali naquelas igrejas. Quantos de nós, líderes, pastores, seríamos aprovados e reprovados pelo Senhor? Quantas das nossas igrejas seriam aprovadas pelo Mestre? Quantos de nós seríamos encontrados, achados, fazendo a coisa certa, servindo a Ele verdadeiramente com vida santa, quebrantados, humilhados, submissos à sua vontade? Queridos, avivamento não traz festa, avivamento não traz pular, avivamento não traz bater de palmas. Avivamento, ele requer arrependimento verdadeiro, genuíno. Sem arrependimento não vem avivamento. Avivamento vem para a vida daquele que está quebrantado, daquele que está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, andando em novidade de vida. Jesus precisa estar no centro de nossas vidas. Precisamos ser verdadeiramente do Senhor, templo do Espírito Santo, habitado por Ele, e se deixar ser cheio todos os dias, viver a plenitude do Espírito. Queridos, quando nós estamos cheios, quando nós experimentamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos ser quebrantados, nós vamos nos humilhar na presença do Senhor. O soberbo, ele não é um crente avivado. O orgulhoso, ele não vai ser avivado. O prepotente, ele não vai ser avivado se não houver humilhação, se não houver quebrantamento. Você sabe o que é quebrantamento, você sabe o que é humilhação, querido. Você vive desta forma na presença do Senhor. Você entende o que João disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Você sabe o que é aparecer desaparecendo. Você sabe o que é crescer diminuindo. Então são esses paradoxos que nós precisamos entender nesta manhã, ser confrontados com a palavra. Entender que como aquela igreja foi visitada, também o Senhor pode estar nos visitando nesta manhã, olhando para nós, aprovando ou reprovando a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta, a espiritualidade que nós dizemos que temos e que estamos vivendo uma vida desprovida de vida e de poder espiritual, como aquela igreja, vivendo como Israel, sem alento, sem esperança, até que ele foi visitado, recebeu a palavra do profeta, foi profetizado que o vento do Espírito soprasse sobre eles, e eles receberam vida, se colocaram de pé, e foi um exército numeroso. O Senhor nos coloca de pé para tratar com cada um de nós. Avivamento, queridos, nos leva ao caminho de um arrependimento sincero, a viver uma conversão genuína, verdadeira e que agrada ao Senhor. É viver dia a dia, o nosso dia a dia, uma nova vida em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ser santos, porque o Senhor do avivamento é santo, o Espírito Santo é santo, é Deus habitando em nós. Avivamento é viver em submissão a Deus, à sua palavra e à sua vontade. Quem não ama a palavra de Deus não sabe o que é avivamento e não vai experimentar avivamento. Quem não ama a palavra não ama a Deus. Quem ignora a palavra ignora a Deus, ignora o Espírito Santo. Querido, deixar-se se encher continuamente, todos os dias, em todos os momentos. O resultado de uma vida avivada são vidas impactadas, transformadas dentro da igreja e fora da igreja. Dentro, nós vamos viver em submissão, quebrantados e nos humilhando aos pés do Senhor, parando para ouvir a voz de Deus, pedindo ao Senhor discernimento dos céus para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Os de fora,
a comunidade onde a igreja, a nossa igreja está inserida, também serão impactados. Mais do que isso, queridos, vidas serão transformadas. Talvez, queridos, a nossa comunidade ainda não sofreu esse impacto, essa transformação que nós queremos e que o Senhor também quer. É porque não estamos vivendo como o Senhor quer que vivamos. Talvez a igreja ainda precisa receber aquela carta para saber se somos aprovados ou reprovados e receber uma oportunidade do Senhor para nos consertarmos com Ele. O desejo do Senhor é que sejamos, sim, porque avivamento, igreja avivada, é a igreja normal que o Senhor deseja e espera que sejamos. Se não somos e não estamos vivendo isso, então há necessidade de nós pedirmos, clamarmos ao Senhor, para que possamos sentir, queridos, este renovo espiritual, esse bálsamo vindo dos céus, do trono do Senhor, sobre nossas vidas. Que possamos nesta manhã experimentar algo novo na presença de Deus. Que possamos sentir uma alegria, uma renovação espiritual, sentir algo queimando nos nossos corações, lançando por terra aquilo que não serve, queridos, aquilo que está entre nós e Deus, aquilo que está impedindo que o Espírito Santo venha agir, trabalhar nas nossas vidas, para vivermos verdadeiramente como cidadãos dos céus. Vamos refletir nesses dois textos, como eu me vejo nesses dois textos, como as pessoas me veem à luz desses textos, mais do que eu e mais do que essas pessoas, como Deus nos vê diante desses dois textos. Se precisamos de vida, que o Senhor nos sopre, então, e nos dê vida nesta manhã, porque a promessa do Senhor é vida, e vida abundante. Vida abundante é uma vida avivada, é uma vida cheia do Espírito Santo, nos trazendo paz, alegria e confirmando a nossa fé cada dia, cada manhã. É o desejo do meu coração e eu creio que seja também o desejo de Deus. E se a gente deixar, hoje mesmo o Senhor já vai começar a fazer algo diferente na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Avivamento é o que o Senhor quer e é o que nós queremos, e que recebamos, assim como foi profetizado pelo profeta Ezequiel. Vamos profetizar para as nossas vidas e para a nossa igreja. Que o vento do Espírito sopre, trazendo vida para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, queridos, em nome de Jesus.